Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso sábado de estudo, dois recadinhos. A Fábia está vendendo uns kits aí de yakisoba, que vai ser no dia 17 na Associação Japonesa. Cada kit, vocês têm que levar um vasilhame e serve para 2, 3 pessoas, viu? É um preço bem camarada, R$20. E na verdade esse yakisoba nós vamos repassar o lucro para lá para o terremoto do Japão, lá do tsunami. Então Cascavel está participando nesse sentido, e também juntamente com os jogadores que jogaram no Japão, o Zico, tem o Alcindo aqui, um jogador que tem vários jogadores aqui em Cascavel também que jogou no Japão, aqui da região. Eles vão fazer um jogo beneficente no dia 7 lá em Curitiba. Então eles também vão arrecadar fundos, e a gente vai arrecadar fundos nesse almoço do yakisoba, e eu peço a contribuição para vocês. Normalmente a Associação Japonesa vende aí nessas promoções uns 300, 400 almoço, mas a ideia é dobrar ou triplicar essa venda para ter bastante lucro, para que a gente possa contribuir com os nossos irmãos japoneses. E hoje após a nossa vai ter a NET Gastro, que vai falar sobre aqui tem vários assuntos, GIST, mas vai ter um assunto interessante que é sobre o refluxo gastroesofágico, e nós vamos ter o privilégio, o prazer de ter um palestrante aqui, que é o Dr. Mauro Bonato, que irá falar sobre a importância da avaliação endoscópica no refluxo, e o Dr. Carlos sobre a parte patológica. Então, aproveitando esse embalo do refluxo, nosso tema agora de manhã vai ser sobre refluxo, e o Eduardo, o acadêmico Eduardo, vai falar sobre um artigo sobre mucosectomia endoscópica no tratamento da displasia de alto grau em câncer precoce no esôfago de Barrett. Tá? Então ele vai falar, nós vamos fazer uns comentários, um debatezinho. Depois o Dr. Mauro irá falar sobre a importância da avaliação endoscópica na doença do refluxo. Cadê o Eduardo? Está aí? Vamos lá, Eduardo. Seja bem-vindo. Só um comentário. Agora nós estamos dando o início com os acadêmicos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse trabalho que vocês vão fazer em conjunto é muito importante, primeiro porque são temas de atualização e temas muito bem escolhidos, então é de importância para todo mundo. E para vocês principalmente, porque primeiro vocês vão se habituar a fazer pesquisa, a estudar, e aqui é onde vocês vão aprender a preparar uma aula, a fazer um resumo, a conversar, a discutir, né? E de maneira alguma a gente vai cobrar de vocês perfeição. A gente vai cobrar de vocês a busca da perfeição. Um dia a gente quer que vocês lá na frente sejam muito bons, né? E para ser muito bom tem que ter um início, e a gente sabe que o início tudo é difícil, é estressante, mas é assim mesmo, e se não tiver um início não vai depois ter o resultado, né? Então, Eduardo, fica tranquilo, fica à vontade aqui, tá? E nós vamos bater um papo aí e comentar. E as críticas, os comentários, não é
de maneira alguma no sentido de falar mal, é no sentido de melhorar, e você vai sempre levar essa orientação, essa observação, essas críticas, para você cada vez ir melhorando e dando exemplo para os outros que vão falar na sequência nos outros dias, tá? Só explicando aqui para o Sagai, não sabia ainda dele. Então, o Eduardo é monitor da Gastro, né? Então tem mais diga os outros lá, que são o Felipe, tá ali, a Lauren e o Flávio. São 4 monitores da Gastro. E os da técnica, podia se apresentar aí? Fala alto o seu nome. Fernanda. Quem mais? Pode falar. Sim, são os 3, né? Certo. Então, os monitores têm que passar pela cadeira, né? Então, o Eduardo já passou pela Gastro. Então, a primeira apresentação dele aqui como monitor. Tá? Então, vamos ser bonzinho com ele. Bom dia a todos. O tema que eu vou apresentar é a mucosectomia endoscópica para o tratamento da displasia de alto grau e câncer precoce no esôfago de Barré. Esse tema foi atualizado no dia 8 de junho, né, com a última versão na literatura em setembro de 2010. Então, o esôfago de Barré, ele se dá como uma transformação do epitélio esofágico que seria normalmente um epitélio escamoso, e devido a alguma agressão, como provavelmente a agressão do ácido clorídrico do estômago, devido a uma perda da tonicidade do esfíncter esofágico inferior, ou até mesmo de uma hérnia de hiato, acontece uma troca desse epitélio, se transformando de escamoso para colunar. Daí esse epitélio colunar do esôfago de Barré, ele tem uma potencialidade muito alta para correr malignidade, e por isso que ele tem que ser feito um controle endoscópico rigoroso para que não ocorra um adenocarcinoma nesse local, né? Em casos de displasia de alto grau, eram empregadas antigamente esofagectomia, que era um procedimento muito invasivo que tinha várias repercussões para o paciente, e hoje estão sendo estudadas outras técnicas, né, para esse tratamento, que seriam a ablação e o uso da radiofrequência. A preocupação dessas técnicas é que o epitélio metaplásico residual deixava um risco possível para uma progressão dessa doença, né? Então, atualmente, o que está sendo estudado seria a mucosectomia endoscópica, né, para o tratamento, que seria uma extirpação desse epitélio anormal, né, que daí permite tanto o diagnóstico como o tratamento dessa doença. Ela não é só aplicada no esôfago de Barré com a displasia de alto grau, mas também com o início de câncer, né, em que a disseminação linfática e hematogênica seria baixa. Em países como a Europa e Japão, essa técnica tem sido empregada fazendo o uso da mucosectomia endoscópica com mais um adjuvante, que seria essas técnicas abrasivas. E nos Estados Unidos, eles usam somente as técnicas abrasivas mais comumente. Então, como é que seria a avaliação dessa mucosa? Você tem que ter 3 critérios, né, para fazer a avaliação do esôfago de Barré, com alto grau de displasia ou de início de câncer. Tem que ter primeiro uma avaliação histopatológica, fazer um acompanhamento endoscópico para ver qual que seria a extensão dessa lesão, e fazer o estadiamento dessa lesão. A avaliação histopatológica ela é feita pela classificação de Viena, tendo 5 categorias. A primeira categoria é sem displasia,
A segunda categoria é indefinido para displasia. A terceira seria uma neoplasia intraepitelial de baixo grau. A quarta seria uma neoplasia intraepitelial de alto grau. E a quinta, uma neoplasia epitelial invasiva. Sendo que na categoria 4 e 5 fica difícil a distinção entre elas, porque depende do tamanho, da localização e do número de biópsias feitas. Já a avaliação endoscópica, no tratamento, na avaliação do esôfago de Barré, o autor descreve que tem que ser feito em centros que tem como por exemplo assim, um centro endoscópico de referência, de competência, que trate de lesões gastrointestinais e em que o endoscopista seja experiente. Por quê? Para diminuir o número de falsos positivos. Que até 40% das pessoas que são diagnosticadas em outros centros, que não são de referência em gastroenterologia, eles são diagnosticados como uma displasia de alto grau, um início de câncer, e na verdade eles não têm nada. E também esses centros de especialização, eles são importantes também para detectar outras possíveis lesões e tratar essas lesões que em outros médicos não poderiam saber que existiria uma normalidade, né? E também para ter o centro de alta complexidade do esôfago ele serve também para fazer um tratamento com técnicas mais modernas, tanto de diagnóstico como de tratamento. Na avaliação endoscópica é importante que sejam levados em conta 3 itens. Que o centro use o melhor endoscópio possível, porque o autor descreve que quanto maior a definição do endoscópio, melhor seria o diagnóstico desses tipos de lesões. Porque daí existem lesões que às vezes não são possíveis do endoscopista ter noção de que seria uma normalidade, seria um início de displasia de alto grau ou início de câncer, né? E o segundo critério que o autor descreve também é que tenha um olho vigilante para detectar anormalidades da mucosa. Por exemplo, assim, tenha um olho bem sensível, olhe bem, devagar, não tenha pressa em fazer endoscopia. O terceiro item é que use uma abordagem sistemática e meticulosa, ou seja, o médico lave bem o esôfago do paciente, ou com soro, ou com acetilcisteína, para que fique bem visível esse epitélio e não ocorra erros de diagnóstico, né? E também tem que levar em conta que, quando for fazer endoscopia, tentar olhar bem o local das 12 horas, que seria para o endoscopista o local das 6 horas, porque seria o local que mais ocorre neoplasias no esôfago. No estadiamento das lesões, pode ser feito os exames de ultrassom endoscópio, que é feito mais com estadiamento loco-regional do câncer. A tomografia serve para metástases à distância, e também pode ser utilizado a ressonância nuclear magnética e o PET scan, que são exames de alto custo, e eles não são feitos de rotina porque essas lesões de alto grau e o início de câncer, eles têm, como é que eu posso dizer? Eles não correm muita metástase à distância. Então, eles não seriam os exames que são feitos de rotina. A mucosectomia endoscópica, nesses casos, serve tanto para o diagnóstico, porque o epitélio é extirpado e pode ser mandado para o anatomopatológico, como para o tratamento. No caso de saber as lesões, o comprometimento de linfonodos próximos à lesão, o melhor estadiamento possível que pode ser feito seria uma biópsia da lesão, onde que daria para ver certinho a profundidade dela, né, que seria o método mais sensível para isso. Segundo as técnicas que são feitas de mucosectomia, as principais são 2, né? A mais utilizada ainda seria essa, que é a ressecção endoscópica após o levantamento da submucosa.
O endoscópio entra no esôfago, né, como pode ser visto ali na foto. Aí é injetado soro fisiológico com adrenalina, 1 em 100 mil, para diminuir o sangramento, né? Essa adrenalina é colocada junto. Aí daí é feita uma injeção na submucosa e é feita uma sucção desse epitélio. Que daí quando ele suga, ele forma um pseudopólipo e depois ele é ressecado com uma eletrocauterização. E daí na foto, na letra E, como você pode ser visto, ele foi extirpado. E também tem outra técnica muito utilizada, que seria a mucosectomia multibanda, que seria da seguinte maneira. O endoscópio entra no esôfago e eles têm borrachas dentro do endoscópio, onde a mucosa é sugada, ela é laçada com a borracha, e após ela ser laçada com essa borracha, ela junto com o endoscópio tem como se fosse uma ponta hexagonal com um eletrocoagulador, e é feita a retirada dessa mucosa que fica presa na borracha. Depois é retirado esse epitélio que foi retirado e mandado para o anatomo patológico. Nesse caso, foi diagnosticado uma displasia de alto grau. A mucosectomia multibanda ela tem várias vantagens, né? Que ela não requer injeção da submucosa, ela pode ser feita várias ressecções com a mesma armadilha do endoscópio, e não exige a retirada do endoscópio para as ressecções consecutivas, porque ela tem 6 bandas de borracha no endoscópio, e com isso o endoscopista pode fazer formar 6 pseudopólipos, né, com a borracha, e depois é extirpado com o eletrocoagulador. Com isso reduz o tempo, o custo e o desconforto do paciente, de ficar tirando o endoscópio e botando ele de volta. Foi feito um estudo caso-controle com a técnica da ressecção endoscópia após o levantamento da submucosa com a mucosectomia multibanda. Essa técnica foi comparada, né, entre as duas e notou que o tempo da mucosectomia multibanda foi menor do que a da elevação, você fazer a elevação da submucosa, e também, porém obteve ressecções menores, que foi de 17 milímetros versus 20 milímetros. Já o custo da mucosectomia multibanda foi menor, 240 euros versus 322 euros. Só que não houve diferenças significativas quanto à espessura da amostra retirada e também da qualidade da ressecção. Quanto isso, os dois foram equivalentes. Após ser feita a extirpação na mucosa, é importante também fazer uma supressão ácida após essa mucosectomia, né? Porque ela diminui o tempo para cicatrização e permite a cura, então, do epitélio. É usado, geralmente, o inibidor da bomba de próton, mais o omeprazol, 40 mg 2 vezes ao dia. E, geralmente, essas feridas curam de 3 a 6 semanas. A avaliação histopatológica, geralmente, não é disponível, né, no procedimento endoscópico, porque o endoscopista vai lá, retira a lesão e não tem como ser avaliada em tempo real, né? Então, com isso, o endoscopista não pode tomar uma decisão. Será que ele pode tirar, ele retira mais o epitélio, retira menos, né? E daí, ainda por cima, como essa mucosectomia, ela utiliza a eletrocoagulação para ser retirado o epitélio, as margens, quando são mandadas para o anátomo patológico, geralmente elas não podem ser avaliadas, né, para ver se elas estão livres ou não. O que o autor sugere é que, nesse procedimento, poderia ser utilizado uma biópsia de congelação, que seria, no momento da endoscopia, já seria feito o diagnóstico histopatológico, e daí seria já tomada uma decisão do endoscopista, se retiraria mais ou menos da mucosa. Aqui tem a classificação do TNM, né, segundo a UICC e a AJCC, que são os 2 órgãos que controlam, que fazem esse estadiamento, né?
Então, o T do TNM, que seria o tamanho do tumor, ele tem muita importância na avaliação para ver se o paciente tem indicação ou não de fazer a mucosectomia, né? Então, o TX o tumor não pode ser avaliado, o T0 não tem evidências do tumor primário, o TI é a displasia de alto grau, o T1, o tumor invade a lâmina própria, a muscular da mucosa ou a submucosa, que é dividido em T1A e T1B. A T1A é o tumor invade a lâmina própria ou a muscular da mucosa, o T1B, o tumor invade a submucosa, o T2, o tumor invade a muscular da própria, o T3, o tumor invade a camada adventícia, o T4 invade estruturas adjacentes. O T4A seria o tumor ressecável invadindo a pleura, o pericárdio e o diafragma, e o T4B é um tumor ressecável invadindo estruturas adjacentes, como a aorta, o corpo vertebral e a traqueia. Um problema desse TNM é que ele tem uma subdivisão muito abrangente, né? Então, foi feita outra subdivisão para utilizar na endoscopia, para ver se o paciente tem ou não indicação de fazer a mucosectomia nesses casos de displasia de alto grau ou de início de câncer. Aí, como foi feito? O TIS, né, ele foi enumerado como T1, que seria um tumor in situ, né, que seria limitado à camada epitelial. O M2 invade a lâmina própria, o M3 ele invade, mas não atravessa a muscular da mucosa. E daí tem o SM1, o SM2 e o SM3, que são tumores que invadem a submucosa, que o SM1 é até 1/3 da submucosa, o SM2 penetra até o terço médio, e o SM3 mais que o terço médio da mucosa, da submucosa. Então, a mucosectomia ela é apropriada para as lesões da mucosa, que ficam no M1 e M2, porque esses tumores têm um baixo índice de metástase linfonodal, que é menos de 3%. Já o M3 ele tem uma indicação relativa para o tratamento, devido a já invasão de outras camadas. E a esofagectomia já é recomendada para as lesões que invadem submucosa, que seria SM1, SM2 e SM3, devido às taxas maiores de metástases associadas. Só que pacientes que têm um risco cirúrgico muito grande em fazer a esofagectomia, até o SM1 pode ser recomendado uma mucosectomia endoscópica. Depende do médico isso. Então, a eficácia do tratamento. Eles sugerem que a mucosectomia ela é comparável à cirurgia, né? Só que tem menos complicações, desde que seja no M1, M2, M3, seja restrito à mucosa, né? Ele tem um tratamento comparável. Só que, se for uma lesão muito extensa nessa mucosa, ela aumenta a chance de complicação, além de se tornarem inconclusíveis as margens livres da mucosectomia, devido a essa eletrocoagulação que é feita. A taxa de remissão patológica varia de 59% a 99%, sendo que graus mais elevados de sucesso são vistos em lesões que têm menos de 20 milímetros. Então, a eficácia do tratamento. Muitos fatores podem ser descritos que podem alterar a eficácia dele, né? E, por exemplo, assim, uma lesão longa é uma lesão que tenha uma displasia residual ou uma remoção fragmentada desse epitélio, ou até não realizar a terapia abrasiva adjuvante, como a terapia fotodinâmica, a abrasão por radiofrequência, seriam maneiras de você tornar esse epitélio mais suscetível à malignidade, né? Uma importante limitação também da mucosectomia endoscópica do esôfago de Barré é a alta taxa de recorrência durante o segmento, que muitos pacientes são feitos a extirpação do epitélio, só que às vezes o endoscopista faz essa retirada fragmentada e ocorre uma alta recidiva, né? Aí, com isso, o autor recomenda fazer, além da mucosectomia endoscópica, fazer a terapia ablativa adjuvante para o tratamento,
que daí permite tanto um tratamento de lesões maiores, como também de uma única sessão. E quando são feitos estudos comparando a terapia adjuvante da mucosectomia endoscópica com a terapia ablativa, os resultados são muito bons, sendo que muito poucos têm taxa de recorrência. Bom, as principais complicações descritas na mucosectomia, apesar de elas serem raras, são um sangramento que ocorre entre 4% e 46% dos pacientes, mas que pode ser tratada tranquilamente com métodos endoscópicos. Também a perfuração da mucosa foi relatada, só que é muito rara, que ocorre menos de 1%. E também pode ocorrer uma estenose do esôfago. Só que isso ocorre mais quando a extirpação é feita em mais de 3/4 da circunferência esofágica, ou quando ocorre uma extensão de ressecção maior que 30 milímetros. Só que quando ocorre essa estenose esofágica, o tratamento com dilatação ele é muito bom, sendo que a recidiva é muito baixa dessa estenose. Bom, qual que é a perspectiva da mucosectomia? A mucosectomia visa a remoção completa, que oferece um potencial de ressecar o tecido displásico e metaplásico, que gerando várias vantagens, que permite uma remoção completa do epitélio sem risco de progressão maligna, que pode reduzir a probabilidade de persistir anormalidades genéticas, né, devido à extirpação do epitélio anormal, e também fornece amostras de tecido para o diagnóstico patológico. Aqui foi feito um estudo demonstrando qual que seria a segurança da mucosectomia endoscópica, né, em pacientes que têm um esôfago de Barré, nos casos da displasia de alto grau e do início de câncer da mucosa. Então, foram avaliados 21 pacientes, sendo que esses 21 fizeram 2 sessões de mucosectomia endoscópica. Em 3 desses 21 ocorreu uma ressecção incompleta, sendo que um foi escolhido para fazer cirurgia. Ele fez uma cirurgia, o autor não descreve qual foi, e depois que foi feita a biópsia do tecido retirado, não apareceu nenhum tumor residual. E os outros 2 foram encaminhados para radioterapia e quimioterapia, e ocorreu o desaparecimento do tumor residual. Os outros 18 pacientes, 11 foram efetivamente curados, 5 apresentaram focos do esôfago de Barré na mucosa formada, só que depois eles fizeram uma nova mucosectomia endoscópica e após o acompanhamento o paciente foi curado, esses 5. E 2 apresentaram recorrência e fizeram mucosectomia endoscópica e novamente também foram curados. Então, o que demonstra que esse método realmente é efetivo. Qual que seriam as recomendações, então? A mucosectomia é uma boa alternativa, né, para fazer a extirpação do epitélio alterado, sendo que, se for feita com ablação cirúrgica, né, em pacientes selecionados, que tem a lesão somente na mucosa, que essa lesão for pequena, plana, a chance de sucesso é muito alta. Também a mucosectomia, além de atuar no tratamento, ela se utiliza também do diagnóstico histopatológico, uma vez que permite você fazer a avaliação da profundidade e infiltração da lesão, né, fazendo tanto o estadiamento dos linfonodos, né, que ficam próximos à lesão. E as complicações mais comuns são sangramento, estenose e às vezes, raramente, uma perfuração, menor do que 1%, que geralmente todas essas complicações são tratadas por vias endoscópicas. O paciente que faz uma mucosectomia endoscópica, é necessário um acompanhamento regular endoscópico, geralmente a cada 3 meses durante o primeiro ano da extirpação do epitélio e depois anualmente. Seria isso. Muito bem. Belo artigo e bela apresentação.
Queria, sim, uns 10 minutos de comentário. Eu vou pedir para 3 pessoas comentarem tanto a apresentação quanto o artigo. Eu queria que o Ivan comentasse um pouquinho sobre a apresentação do Eduardo e também falasse um pouco sobre o artigo. Para quem não conhece, o Dr. Ivan, ele acabou de chegar de São Paulo, fresquinho. Ele é cirurgião geral, depois fez gastro, cirurgia na USP, no Hospital das Clínicas, e depois ele fez mais 2 anos de endoscopia digestiva no Hospital das Clínicas. Então é uma pessoa de uma formação exemplar e está fazendo a pós-graduação também na USP. Então ele chegou aqui, para nós é um prazer, uma honra imensa ele estar aqui conosco, e eu gostaria de um comentário teu, Ivan. Bom, eu achei que a apresentação do Eduardo foi boa, ele falou bem, mostrou bem o tema, mas eu acho que é importante falar que, apesar de ser muito bonito, pouco invasivo, a mucosectomia para tratamento do câncer no Barrett, ela é para pacientes muito bem selecionados. Não é para todo paciente, não é para todo câncer. A mucosectomia, ela tira em fragmentos. Então, lesões maiores do que 15 milímetros, ou chegando até 20 milímetros, algumas vezes você não consegue ressecar ela inteira. E outra coisa é que pacientes com displasia de alto grau, os estudos em peça cirúrgica mostram que quando avalia a peça da esofagé, você vê que 50% já tinham câncer nessa peça, que às vezes você não conseguiu ver na endoscopia. Então, os pacientes que você vai indicar esse tipo de tratamento são os pacientes que não têm que primeiro tem lesões de um aspecto favorável, são pequenas, né, os carcinomas que são pequenos, que você tem possibilidade também de retirar toda a mucosa do Barrett, porque vai formar novos tumores nessas áreas que tem displasia, e também que não tenham uma boa para você fazer cirurgia, né? Porque a indicação hoje formal do paciente com adenocarcinoma no Barrett é a esofagectomia. Eles indicam também na displasia de alto grau fazer a esofagectomia, só que como é uma doença muito mórbida, não são todos os centros que têm indicado. O que eles fazem é fazer o acompanhamento de perto para ver se esse paciente desenvolver câncer, for um paciente jovem, eles preferem tratar com esofagectomia, com cirurgia, que você consegue fazer uma linfadenectomia e fazer uma cirurgia mais completa para o paciente. Agora, aqueles pacientes mais velhos ou que têm um risco cirúrgico maior, onde você flagra essa displasia de alto grau, daí você pode fazer essa ressecção de toda a mucosa do Barrett, ou nos pacientes mais velhos, assim, com uma capacidade muito ruim, fazer só a ressecção do adenocarcinoma no Barrett e o resto você vai fazendo acompanhamento. Outra coisa que eu queria comentar também, sobre o tratamento, é na vigilância. Sempre que o paciente tiver um Barrett longo, você tem que tentar usar todos os métodos que você tem. Fazer o NBI para procurar alterações da mucosa, sempre você consegue ver com esse método. Corar com azul de metileno também, que mostra as áreas de epitélio com metaplasia intestinal. E também nos Barrett longos, fazer biópsia nos 4 quadrantes a cada centímetro, para ver se você consegue pegar uma área de metaplasia de displasia de alto grau. Eu queria também um comentário de um patologista sobre, em cima do artigo, e em cima também do comentário do Dr. Ivan, que nem sempre o diagnóstico endoscópico ele bate com o anátomo patológico da peça cirúrgica, e também sobre as margens de ressecção e o aspecto da classificação histológica do tipo de lesão. Talvez o Dr. Carlos podia comentar? Posso estragar? Primeiramente, também queria que comentasse um pouquinho sobre a apresentação do Eduardo. Ah, tá. Não, eu gostei. Eu vou até deixar os seus professores criticar com mais detalhes, mas eu gostei da apresentação. Ela foi completa, ela explicou bem o assunto. Então, vamos lá. Você fez um monte de perguntas nessa. Primeiro, você quer saber? Primeiro, existe sempre uma diferença entre a biópsia endoscópica e depois a peça cirúrgica. Sempre existe um percentual de mudança
no diagnóstico, no estadio, né, no estadio da doença, né? E em relação à margem, às críticas que faria nas peças, tanto da biópsia quanto na peça cirúrgica, qual que é o comentário do patologista? Tá. Porque o patologista, o endoscopista, tem que andar junto, porque um equívoco do patologista pode levar a um equívoco do endoscopista e a não cura do paciente, e isso traz transtornos e consequências graves, né? Então tem que andar junto e tem que ser muito preciso. Essas indicações endoscópicas, elas têm uma margem de erro muito pequeno. Você entre uma lesão precoce que ela só está na mucosa e de repente atinge a submucosa, o aspecto histológico, se é muito indiferenciado ou é bem diferenciado, tudo isso tem valor também nas ressecções, né? Então eu queria um comentário do patologista em cima Vamos lá, disso. vou tentar pegar a ordem que você me falou. Então, a diferença entre a biópsia e a peça, né? Pode haver realmente, né? Porque a biópsia, obviamente, pega uma parte pequena da lesão, né? Você pode dar uma displasia ou uma neoplasia intraepitelial de alto grau. E na peça, recebendo, você tem mais condições de avaliar. Então, na peça, você pode, além da neoplasia, você pode, intraepitelial, você pode já ver invasão. Então, obviamente, uma peça tem mais material, pode ter essa diferença. Doutor Carlos, como nós temos alunos, você podia explicar assim, com mais detalhes, displasia de alto grau, se há in situ, já é câncer a displasia de alto grau, não é pré-maligno? Podia falar um pouquinho para os alunos? Na verdade, a palavra correta, a displasia é um termo que a gente tenta abandonar, mas ele não cai fora da literatura. O termo correto é neoplasia intraepitelial. Esse é o mais científico. Tá? Já é uma neoplasia, então? Já é uma neoplasia. Tá? Antigamente falava muito de displasia de alto grau, hoje é considerado uma neoplasia. Isso. A célula já tem alterações moleculares, já tem alterações genéticas de uma neoplasia. Falta ainda a alteração genética, falta aparecer o clone que invada, que infiltra. Ela não tem ainda. Tá? Mas isso é possível na biópsia você dizer, olha, in situ, ele é invasivo, ele já tem esse clone, como é que é? Você consegue avançar para o endoscopista? É possível, sim. Só que isso aqui a gente vai comentar durante a apresentação aqui, que existe essa divisão em displasia de baixo. Primeiro, a caracterização da displasia e a divisão em alto grau e baixo grau é uma divisão assim que a análise varia muito de patologista a patologista. Mesmo quando se pega patologistas que têm grande experiência na área, se você der uma lâmina de displasia, que um deu displasia, e mostrar para outros, existe uma diferença muito grande de opiniões. Tá? Às vezes um acha que é displasia de alto grau, o outro acha que não é. Tem um que acha que nem é neoplasia. Tá? Tem uma diferença muito grande de opiniões. Isso aqui a gente vai comentar. Tanto é que quando se faz o diagnóstico de displasia ou de neoplasia, a recomendação atual tem sido de você pedir uma segunda opinião de um patologista que seja especialista na área. Tá? Então, só mais eu sei que é importante. O esôfago de Barrett, ele normalmente é circunferencial. Tá? E você biopsia, tem lá displasia de alto grau, lá uma neoplasia in situ, em algum foco. E aí aponta aquele foco e tira. As outras partes, como foi comentado aqui no artigo do Eduardo, que hoje tem recomendado, além de tirar a lesão, tal patologista, ele tem feito uma ablação do restante do Barrett. Eu queria que você comentasse por que isso, porque pode existir outros focos de displasia de médio grau, de alto grau, tal, ou isso não acontece. Normalmente a malignização do Barrett é um ponto só, ele pode ser multifocal. Queria que você comentasse um pouquinho em cima disso. Olha, ela pode ser multifocal, sim. Na verdade, a malignização, a gente chama de malignização em campo, não é um ponto só, é todo o campo que tá afetado, né? Tanto é que nos protocolos de biópsia, nos protocolos de segmento de pacientes com displasia,
você pede até para fazer biópsias de vários locais. Primeiro porque endoscopicamente você não consegue identificar a área, tá? E confirmando o que você falou. Então você tem que buscar mais pontos, você pode ter mais lesões. Algum questionamento sobre patologia, alguma coisa? Eu queria que o Dr. Carlos, também que tem uma grande experiência em procedimento cirúrgico, ressecção, falasse um pouquinho sobre o Eduardo e principalmente também comentasse um pouquinho de uma estrutura, de um serviço, como é que tem que ser estruturado um serviço para ter um serviço de ponta e poder fazer esse tipo de procedimento, tornar um grande centro. Eu acho que para quem trata o doente que tem uma suspeita de Barrett ou a suspeita de aonde está um foco aí de neoplasia intraepitelial nesse Barrett, eu acho que a gente esbarra em algumas coisas, né? Primeiro, na imagem endoscópica, que nem sempre a gente tem um endoscópio adequado para esse screening da neoplasia em cima do Barrett, né? Hoje a gente tem um aparelho que ajuda muito, mas naquele dia com aquele aparelho, às vezes a gente pode estar perdendo muita coisa. Segundo, que existe uma dificuldade muito grande, eu acho, dos patologistas de, às vezes, assumirem que aquilo realmente é um câncer. Na grande maioria das vezes a gente tem um laudo que não nos conclui muito, não nos dá segurança, né? O Carlos falou de ter uma segunda opinião, mas nem sempre a gente tem isso na prática. Então, fica sempre uma dúvida. E às vezes hoje, né, com a internet, o paciente, se ele vê um laudo lá, Barrett curto, esôfago de Barrett e tal, ele vai na internet e daí no outro dia ele vem aqui desesperado porque ele acha que vai morrer de câncer e tal. A gente sabe que o câncer vai existir no Barrett, né? Mas não naquela proporção que nós aprendemos lá há tantos anos atrás, né? Hoje em dia tem sido muito como a cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca vê, né? Pela primeira vez agora, aí no mês passado, depois de 20 anos praticamente de atividade, eu vi um câncer no Barrett, pelo menos que a gente tratou aqui, né? Mas eu nunca tinha visto um câncer no Barrett. O Carlos talvez possa dizer quantos ele já viu nesses anos todos de patologia, mas a gente realmente não vê isso tanto. E o grande problema é como seguir esse paciente, como pesquisar. Vai fazer biópsia em 4 quadrantes a cada centímetro? Você pode fazer, mas tem paciente que isso é muito difícil de ser feito, né? Os Barretts longos. Então, se a gente tiver uma endoscopia realmente de alta definição, um cuidado maior nesses pacientes, um consenso em termos de patologia, para a gente saber que ali naquele foco, naquela posição, às 3 horas, foi achado esse foco que a gente talvez precise melhorar. Se a gente tiver ecoendoscopia, talvez, que consiga analisar na suspeita realmente da lesão, se aquela lesão vai sair para mucosectomia ou para esofagectomia, eu acho que a gente consegue cobrir todas as áreas. As outras terapias ablativas, elas se provaram completamente ineficazes com o passar do tempo, né? Então, a literatura nos últimos anos tem deixado isso de lado porque realmente não funciona. O que funciona é a ablação realmente da mucosa, ablação mecânica, né, com mucosectomia ou com o que a gente chama na endoscopia de ressecção endoscópica da mucosa, que é uma ressecção de grandes áreas para tirar esse foco. Pelo adiantado da hora, eu sei que é um assunto, uma coisa muito empolgante e difícil. Eu queria falar o comentário final do Dr. Mauro e depois nós temos que passar a apresentação do Dr. Mauro. A apresentação do Eduardo, eu achei que foi, para quem não conhece o assunto, né, não é especialista, foi muito bom, os slides estavam bem colocados, a apresentação foi entendível, né, foi uma mensagem, foi passada uma boa mensagem, e eu acho que para um aluno assim, 4º ano e começando a apresentação, nesse ano, realmente você está de parabéns, foi muito bom, boa apresentação. Foi segura também, né, os slides não poluídos. Eu acho que está muito bem. Quanto à apresentação e as comentários do Barrett, eu deixaria para a apresentação, para a segunda parte, porque nós vamos meio que fazer uma revisão do que foi dito aqui, acrescentando mais algumas coisas, mas eu queria que sobrasse mais tempo para depois, ok? Obrigado. Tá. Então, a gente queria agradecer ao Eduardo, o filho do senhor Lorenil. Para quem não sabe, o pai do Eduardo é o nosso paciente há muito tempo e um grande amigo. A gente foi no casamento da irmã do Eduardo. Então é uma pessoa
pessoa conhecida da região. Eduardo, o artigo é um artigo complexo, difícil, mas eu vi assim que você preparou muito bem, você comentou, você em todos os itens, você comentou assim com bastante conhecimento, com bastante firmeza. O slide eu achei muito bom, você foi tranquilo, explicou bem, eu acho que está de parabéns, eu acho que foi um grande início aqui do ano, você tendo dado essa abertura nas apresentações dos artigos pelos alunos, tá? Obrigado, e a palavra com o Mauro.